Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Linha da Frente, um programa de análise jurídica sobre os principais acontecimentos semanais. Semana sim, Dr. Cheval está aqui conosco e faz aquilo que, aliás, escalpeliza aquilo que foram os principais temas da semana. E esta semana não é exceção. Dr. Cheval, boa noite, muito obrigado por me ter aqui consigo. E como ponto prévio, iniciaremos com a questão das decisões, duas do Conselho, aliás, deliberações, este aqui é o termo, e acórdão, duas do Conselho Constitucional, são dois acordos do Conselho Constitucional, mais recentemente, uma, se não estou em erro, ontem, o 29 de julho, a decisão do Tribunal Supremo, onde condena um vice-comandante da polícia. É inédito isto. É inédito. Parece estar a haver uma desamara política por parte do Judiciário, Dr. Cheval. O que acha destes posicionamentos judiciais sobre prontos, algumas figuras políticas, podemos assim dizer? Bom, boa noite, obrigado. Devo concordar e discordar em simultâneo consigo e diria também que seria motivo de satisfação, paralelamente de insatisfação, em função do que me diz, do que me propõe. E eu explico porquê. É suposto que o Poder Judicial haja como um verdadeiro poder, ou seja, que possa decidir de acordo, os juízes possam decidir de acordo com as leis, a Constituição e a sua própria consciência. Quando nós batemos palmas porque há uma suposta desamarra do poder político, então é um sinal de que não estamos bem. Não estamos bem. Devemos sim ficar felizes porque há uma decisão nesse sentido, em que não está em causa obediência a comandos políticos. Mas isso também deixa-me triste porque isto devia ser o normal. Devia ser o normal do funcionamento dos órgãos da administração da justiça. Portanto, agirem de acordo com as normas e com a sua consciência. Portanto, é por isso que eu disse, isto é algo agridoce. De qualquer forma, registre-se que isto obviamente ocorreu. Mas também estamos a falar do antigo vice-comandante-geral. Bom, pode ser fácil condenar alguém quando já não está no exercício das funções. Portanto, como sou dizer-se, não tem o tal poder que tinha na altura em que proferiu eventualmente essas declarações. De qualquer modo, creio que há de ser ali uma questão que tem que ver com uma condenação e sempre vai se substituir por multa, a pena de prisão substituir por multa e pagamento de uma indemnização. De qualquer modo, há essa coragem, mas, como disse, é alguém que não está em exercício de funções. Relativamente ao Conselho Constitucional, já nos tínhamos debruçado relativamente ao acórdão que anulou a resolução da Assembleia da República. Portanto, no programa anterior já nos tínhamos referido a isso e claramente resulta que não só porque se deliberou o preenchimento de uma vaga que não existia, de uma vaga que não estava vaga, passa a repetição, isto porquê? Porque em momento algum o deputado John teria perdido o mandato, teria uma incapacidade permanente que o levasse a que não pudesse mais exercer as funções de vice-presidente da Assembleia da República. E é preciso destacar, eu sei que continua a dizer-se que a questão é simples, basta uma nova resolução, a primeira para destituí-lo do cargo de vice-presidente e uma segunda para indicar o deputado Carlos Temer. Não é assim. É importante perceber que para se tomar uma decisão desta natureza, não basta dizer que perdemos confiança política. Não é o partido político, no caso, não pode dizer que mera perca de confiança, portanto ele vai ser removido. Atenção, e ouço os dirigentes do Podemos dizer que, bom, para os devidos efeitos, o Podemos
não está representado no presídio. Não é o Podemos que tem que estar representado no presídio. Aqueles senhores, uma vez eleitos vice-presidentes, são vice-presidentes da Assembleia da República e não vice-presidentes da Frelimo ou do Podemos. Portanto, isto é importante dizer-se. Porquê? Porque a partir da altura que eles são eleitos para este cargo, eles passam a exercer funções constitucionalmente consagradas. Portanto, não estamos aí a falar de quem a ter sido eleito para representar os interesses do Podemos. Ele não está ali para representar os interesses do Podemos. Aliás, todos os deputados que são da Assembleia da República, quer sejam, tenham sido eleitos por uma ou outra lista, são deputados da Assembleia da República e representam o povo. Ou seja, pode ser que alguém que tenha votado, por exemplo, na Renamo, vai exigir contas a um deputado eleito pela lista do Podemos. Não há absolutamente problema nenhum. Porquê? Porque eles são deputados da Assembleia da República. Portanto, não me parece que neste momento, não havendo não havendo perda de mandato por parte do deputado John e não havendo, igualmente, uma situação de impedimento permanente, portanto, não há como haver essa decisão. Portanto, andou bem o Conselho Constitucional e nós já nos temos debruçado sobre isso. Relativamente a esta última decisão, que vai no sentido de declarar inconstitucional por inconstitucionalidade orgânica do decreto, o famoso decreto da internet, começou a dizer-se, é também algo que nós já tínhamos nos pronunciado neste programa, em que dizíamos matérias ligadas à limitação dos direitos fundamentais são da exclusiva competência da Assembleia da República. E quanto a isto, não devemos sequer duvidar. Portanto, creio que mais do que um pedido do provedor da Justiça, creio que os serviços de secretaria do próprio do Gabinete da Primeira-Ministra, do Conselho de Ministros, da Presidência da República, do Ministério da Justiça, que é o primeiro grupo de assessores do Presidente da República, deviam ter tomado em conta esta questão. Portanto, é uma questão básica, que nem sequer iria exigir uma intervenção do provedor de Justiça para esse efeito. De qualquer modo, há que sempre ter em linha de conta um aspecto com o qual eu concordo. Aqui, é verdade que a limitação dos direitos fundamentais é sempre competência exclusiva da Assembleia da República. Entretanto, o que se pretende, é preciso nós olharmos também para o que se pretende salvaguardar com este decreto, é, em última análise, a segurança dos cidadãos, tanto do Estado, do cidadão, e isto é preciso ter em linha de conta. Portanto, é dever do Estado garantir a observância dos direitos fundamentais, dentre eles o da segurança. Portanto, não podemos olhar só na ideia de que prevalece o direito ali, liberdade de expressão, e sobrepõe-se, por exemplo, ao direito à segurança. Não é assim que eu entendo. Portanto, acho que outro caminho não existe senão remeter-se esta matéria para a Assembleia da República para decidir. Ou que se faça como nos outros países em que não há absolutamente norma para tal e os serviços de inteligência agem como devem. Portanto, isso também não deve nos assustar. É aqui, é nos Estados Unidos, é na China, em qualquer outro país, há sempre serviços de inteligência que agem no propósito único de garantir a segurança dos seus cidadãos, do Estado de forma concomitante. Portanto, essa é a questão que nós não devemos ignorar. O direito à liberdade de expressão, à livre comunicação, não se sobrepõe a outros direitos fundamentais, nomeadamente o de segurança. Tudo isso é responsabilidade do Estado. Agora, temos que ver como é que o Estado faz para salvaguardar um ou outro direito. Certo, Dr. Chivano. Ficou aqui o mais importante sobre isto, até porque era um ponto prévio. Em linhas gerais, disse que, relativamente aos dois acordos do Conselho Constitucional, conforme bem disse, já havia debruçado sobre eles no programa anterior, o único que pode ser uma novidade, e que disse bem, que felizmente ou infelizmente, usou a expressão agridoce, nós normalizamos o anormal. Oxalá que quem de direito esteja a ouvir isto e que esta prática passe efetivamente a ser o normal.
Dr. Chival, terminados os comentários sobre o ponto prévio, partimos agora para o tema que se nos cumpre debruçar sobre ele, que versa sobre, que é Mozabanco, 10 anos depois da intervenção. Em setembro de 2016, o Banco de Moçambique fez uma intervenção no Mozabanco. 10 anos depois, todos ouvimos, o governador fez um pronunciamento público, não é, sobre a decisão, onde ele assume que esta foi tomada de per si. Foi uma decisão única e exclusivamente sua. Ora, o plenário do Tribunal Administrativo já havia declarado os atos praticados à altura, aliás, de nulos, não é? Havia declarado que estes atos eram nulos. E o banco fechou o exercício de 2025 com o maior prejuízo da sua história. Dr. Chival, o que é que uma década nos permite concluir? Bom, ainda bem que começa por falar do fecho das contas de 2025 com o maior prejuízo da sua história. Quem é acionista maioritário? Curanha, que é, enfim, que foi imposto pelo governador do Banco de Moçambique. Portanto, quem quiser, entra nas páginas do Moza, mas também isso foi publicado nos jornais, fala do exercício, das contas do exercício de 2025. Há um aspecto particular nessas contas de 2025, poderemos voltar mais à frente, é que, a quando da intervenção ao Moza, o Curanha, ou a Curanha, injetou cerca de 200 milhões de dólares em função dos problemas que pretensamente encontrou no banco. Para quem olha hoje para o exercício, as contas do exercício de 2025, há de ver que este valor não está refletido lá. Os tais 200 milhões não estão refletidos lá. A questão que nós devemos colocar é para onde é que foi esse dinheiro que a Curanha diz que injetou no Mozabanco. Bom, a questão era simples. Tínhamos que pedir ao governador do Banco de Moçambique para escrever para o PCA do Curanha para nos dizer para onde é que foi este dinheiro. Só que aqui uma questão interessante é que o governador do Banco de Moçambique é simultaneamente o presidente do Conselho de Administração do Banco Curanha. Há um conflito aqui. Portanto, quer dizer, nós estamos a falar de 200 e tal milhões que não se acham refletidos nesse exercício. Portanto, é uma questão contabilística. Se quiser, até porque o Moçambique Capitais solicitou uma auditoria sobre... E essa questão é particularmente interessante. É que quem não deve, não teme. Se estou a solicitar uma auditoria, estou pronto para o que der e vier. Portanto, não me parece que alguém com o mínimo de lucidez iria exigir uma auditoria sabendo que tem algo a esconder. Exatamente. Pronto, a partir daí, agora, antes mesmo de nós avançarmos para uma análise técnica da questão jurídica e contabilística, é importante nós olharmos e analisarmos a última intervenção do governador do Banco de Moçambique na perspectiva política, na perspectiva ética, na perspectiva de lealdade. Ora, quando o governador do Banco de Moçambique diz que tomou essa decisão em 2 ou 3 minutos e fez como uma decisão pessoal, simplesmente começa a dar-nos razão quando em tempos aqui dissemos que o Banco de Moçambique tornou-se numa verdadeira república autónoma, em que temos um Luís XIV que diz que l'État c'est moi, les lois c'est moi. Portanto, a lei sou eu, o Estado sou eu. O governador do Banco de Moçambique simplesmente naquela conferência de imprensa tratou de dissipar essas dúvidas. Veio nos dizer que ele é que manda, ele é que é a lei, por isso até diz que na altura da intervenção não havia lei, portanto se a intervenção é pessoal, ele próprio é que substituiu-se à lei, ou seja, se não havia, eventualmente, há de ter servido como um regime de exceção. Portanto, não havendo lei, eu é que sou a lei que vou intervir. Mas ficou provado que havia lei. Isso quer dizer, quando um governador de Banco de Moçambique, com um batalhão de juristas, com escritores de advogados que lhe assistem, dizer que não há lei, é a maior aberração que pode existir. Quer dizer, não me parece que alguém deveria ficar satisfeito de assessorar este senhor só por dizer isto. Há um outro aspecto importante que é preciso chamar aqui a atenção. É que ele diz que
E para mim isto é a pior das coisas que alguém nomeado por um chefe de Estado pode dizer. É dizer que eu fiz tudo o que fiz, tinha cobertura política do presidente Nyusi. Ou seja, todas as ilegalidades que o governador do banco cometeu, nas suas palavras, pelo menos é isso que ele quer nos transmitir, tinham a cobertura política do presidente. Fique claro que estamos a fazer citações, não é? Exatamente. Portanto, alguém quando me vem dizer que tudo o que eu fiz de errado e sabia que ia dar barulho, eu tinha proteção. Isto é colocar em xeque o chefe de Estado. Ou seja, será que ele quer nos dizer que é por conta desta proteção política que tinha do presidente Nyusi que não respeitou a lei, que não responde aos tribunais, não respeita um acórdão do Tribunal Administrativo? Portanto, isto é grave. Em países muito mais duros, creio que o Ministério Público há muito que estaria a interagir com este senhor. Porque por estar a colocar em causa até a figura do chefe de Estado. Se ele diz isso, que tinha a cobertura política do presidente Nyusi para não respeitar as instituições, para não respeitar as leis, para fazer e desfazer, hoje que ele não está a respeitar um acórdão do Tribunal Administrativo, será que quer nos dizer também que tem a cobertura do presidente já? Portanto, isto tudo, para dissiparmos esses equívocos, o Ministério Público tinha há muito ter chamado este senhor para com ele interagir, explicar claramente como é que ele destapa um chefe de Estado dessa natureza. É pôr em causa a seriedade de um chefe de Estado. O presidente, não sei como é que o presidente Nyusi hoje, neste momento, se sente com a nova alguém a que ele confiou dizer isto. Portanto, nem tudo que se diz em salas e outros deve ser dito cá para fora. Quer dizer, senão daqui a nada, qualquer ministro ou dirigente nomeado pelo chefe de Estado aparece a dizer-nos coisas desta natureza. Portanto, eu creio que não só por isso, mas também porque, de forma reiterada, e ele disse claramente que não havia lei. Até hoje ele acha que não há lei. E não há lei que lhe obriga, por exemplo, a respeitar decisões judiciais. Isto é grave. Está a ser posto à prova toda a justiça moçambicana. Todos os órgãos de administração... O juiz império não está a funcionar. Portanto, ficou claro, pela conferência de imprensa, que o governador Rogério Zandamela, do Banco de Moçambique, está acima de qualquer instituição. Está acima, inclusive, do chefe de Estado, que é o garante da legalidade. Atenção que o Presidente da República, quando faz o juramento na Praça da Independência, diz ele tudo fará para fazer respeitar a Constituição. Há um indivíduo nomeado por ele, nomeado pelo chefe de Estado, pode não ser pelo atual, mas nomeado pelo chefe de Estado, que simplesmente está a desmentir o Presidente. Está a desmentir o chefe de Estado. Está a dizer que não. Apesar de haver alguém que obriga quem quer que seja a cumprir a Constituição, eu estou acima dessas pessoas. Estou acima dos tribunais. Portanto, não há tribunal aqui que me vai fazer o que quer que seja. Porque eu tomei uma decisão em 2016, 10 anos depois estou a vir explicar porque é que mantive esta arrogância. Porquê? Primeiro, porque diz que tinha cobertura política do Presidente Nyusi, que é grave. Extremamente grave. Creio que por essas alturas o Presidente Nyusi talvez já devesse vir dizer alguma coisa. Eu solicito encarecidamente ao presidente Nyusi para sossegar os moçambicanos, para vir e dizer-nos que o que esse senhor está a dizer não é verdade. Não é verdade. Porque se ele não disser que é verdade, que não é verdade, então significa que estamos aqui perante um compadrio perigoso. Portanto, significa que ele não está a respeitar os tribunais, não respeita as leis, não respeita patrimônio privado, porque tem cobertura política do Presidente da República. Isto é grave. Não deve acontecer. O Ministério Público, nesse caso o Procurador-Geral da República, há muito que já devia ter chamado esse senhor, no mínimo, para se conformar. Até quando da recusa da sua ida à Assembleia Essas da são República, outras questões. Já Quer dizer, não está de direito efetivamente democrático, deveria ter havido um tratamento apropriado. Quando ele diz que, por exemplo, quem devia ir à Assembleia da República é o ministro, que é o responsável pelo banco. Quer dizer, é um subordinado, entre aspas, a dizer o que o seu superior hierárquico tem que fazer. Portanto, há aqui um quadro mais tenebroso do que este, não existe. E eu chamo a atenção, há muito que o Ministério Público devia estar a interagir com este senhor, porque ele diz que as decisões são pessoais, não são do banco também, ele como governador do banco, eu não sei se os colegas são tidos ou achados relativamente a isso. Portanto,
Do ponto de vista político, tudo o que foi dito é grave. Do ponto de vista do respeito pelas instituições, é gravíssimo. Portanto, eu acredito que, noutras circunstâncias, esse senhor já direste há muito a interagir com entidades judiciárias deste país. Dr. Chival, já havia dito que falava-se aqui sobre a ausência da legislação, mas ficou provado de que efetivamente havia uma legislação que na altura, a Lei número 15/99 de 1 de novembro, Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, alterada pela Lei número 9/2004 de 21 de junho. Esse diploma regulava a supervisão, previa as medidas de intervenção, definia pressupostos e o procedimento. Não estávamos num vazio normativo, como se pretende. Não, jamais, jamais. Se há um assessor jurídico ou advogado que enganou o governador, portanto, ele também devia retratar-se. Mas mais do que isso, não faz sentido alguém dizer que eu vou fazer uma intervenção porque não havia lei. Não, com que base é que o senhor faz a intervenção? Não é? De qualquer modo, é preciso dizer-se que um ato administrativo desta natureza, que é comunicado verbalmente ou oralmente, é um ato que quer se subtrair ao controle. Mas mais do que isso, é preciso chamar a atenção uma coisa aqui aos telespectadores. A urgência não pode, em circunstância alguma, substituir a legalidade. A urgência pode cumprir prazos, dispensar formalidades não essenciais, pode justificar decisões rápidas. Mas o que a urgência não faz e nunca fará, é preciso chamar isto a atenção, é criar competências que a lei não deu, nem dispensar a fundamentação do ato. Essa aqui é a questão central. E atenção, eu creio que o governador do Banco Moçambique também não foi honesto, quando disse que isso parece-me, aliás, ele habituou-nos a isto, sempre que apareceu, procurou fazer as suas conferências de imprensa, verdadeiros comícios políticos, parecia alguém que estava a candidatar-se para algum cargo político. Ele disse, por exemplo, que eu não devia aparecer 30 dias antes para fazer avisar sobre a intervenção. Não é isso que se está a dizer, não é isso que a lei diz. A lei diz que no momento em que você faz a intervenção, você tem que ter um documento que sustenta essa intervenção. Não se está a dizer que 30 dias antes tem que comunicar, publicar no BR. Não é isto. Isto é tentar lançar achas fogueiras sem necessidade. Portanto, é fundamental dizer-se isto. Apesar de um processo ser urgente, isto não dispensa formalidades. É o que a lei diz. Portanto, é essa tal lei que ele diz que não existe, não é? Ou que não existia, que hoje lhe está a desmentir. E o Tribunal Administrativo é o órgão competente para isso. Portanto, dura lex, sed lex, é como sou dizer-se. Portanto, esse que deveria ter sido o procedimento correto. Exatamente. E aqui é importante chamar aqui a atenção, tem que ser decisão de órgão competente, por escrito, não é chamar administradores do Moçambique e é o que aconteceu. O que ele fez? Chamou administradores no Moçambique, ao Banco Central, e disse, olha, you are fired. Quer dizer, a partir de hoje, vocês estão desmentindo. Quando os administradores do banco voltaram para os seus gabinetes, estavam encerrados. Portanto, tudo isto oralmente. E, atenção, se é verdade que ele disse que não existia lei, por que é que mais tarde apareceu a publicar no Boletim da República se não havia lei? É um caso claro aqui de que o governador faltou à verdade quando disse que não existia lei. Aliás, o acórdão do Tribunal Administrativo desmontou esta tese toda. Portanto, é a tal questão, os tribunais já se pronunciaram, não há dúvidas sobre isto. Claramente. Tudo o que for dizer-se agora é simplesmente para lançar, é paleio, é feio de ver-se. Portanto, tudo o que o governador disse naquela conferência de imprensa, deixou de o dizer ao longo dos 10 anos, quase 10 anos que nós tivemos. Não sei se ele disse isso tudo em sede dos tribunais. Portanto, onde tem que se discutir isso é nos tribunais. Atenção que ele sequer respondeu. Eu vou dar só um outro exemplo para mostrar o nível de petulância. Neste momento, há um acórdão do Tribunal Administrativo, o acórdão número 136 de 2024, que declara nulo todos os atos materialmente administrativos praticados. Portanto, é preciso chamar a atenção que tudo o que foi feito na intervenção do Moçambique foi reduzido a zero. Não existe
declarados nulos. É como se aqueles atos não existem, hoje por hoje, em termos concretos, em termos formais. Ou em termos formais, sim, de acordo com a lei. O Moçambique Capitais tem 51% do patrimônio, das ações do banco. Acionista maioritário. E tinha que ser devolvido à situação em que estava em 2017. É o que diz o acordo. E atenção, há unanimidade deste acordo. Portanto, o senhor governador do Banco de Moçambique quer nos dizer que ele está acima de qualquer desses 16 juízes que ali estão. Esta é outra absoluta falta de respeito que pode existir. Os 16 juízes entenderam em conjunto, aliás, é um órgão colegial, que a decisão que eles tomaram não carecia de dúvida, não existia dúvida sobre o que deveria ser feito, e isto esteve e foi colocado lá no acordo. A questão de fundo aqui é, o acordo não foi cumprido? Infelizmente não foi cumprido. E atenção, é aqui onde eu entrava por outro lado. O acordo não só não foi cumprido, mas há um outro aspecto importante aqui. É que ele chama a Moçambique Capitais como uma organização sem rigor, sem uma série de coisas. E é preciso lembrar que ele também acusou, ou seja, faz participação contra os administradores da Moçambique Capitais e concomitantemente administradores do Moçambique. Nenhuma dessas imputações passou. A Procuradoria-Geral da República, ou a Procuradoria da República, arquivou todas as participações. Portanto, não havia sequer prova de uma atuação irregular por parte dos administradores do Moçambique. Portanto, a partir daí também, por mais que ele quisesse dizer que formalmente tive problemas, sim, é uma decisão do Tribunal Administrativo, mas exatamente decisão da Procuradoria-Geral. E eu sei que alguns administradores foram ao Tribunal de Polícia, também ganharam os casos. Portanto, não há nesta República de Moçambique um único órgão, judicial ou não, que deu razão ao governador. Portanto, a questão pergunta-se, que se coloca hoje, com que base o governador aparece hoje, depois de perder todos os processos, a tentar defender-se. Não é em conferências de imprensa ou comícios simulados, é nos tribunais, isso ele não fez. Certo, Dr. Chival, podemos apreciar aqui, durante o primeiro bloco, duas questões importantes, aliás, um ponto prévio e a primeira parte do tema. Assim, caro telespectador, vou pedir para que aguarde aí, depois voltamos dentro de instantes, temos compromissos comerciais por cumprir e voltaremos e continuaremos com o tema que o Dr. Chival está aqui a escalpelizar e a fazer a análise para a segunda parte e no segundo bloco. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Saudações, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Linha da Frente. Estamos aqui com o Dr. Chival. Vamos continuar
com o tema escolhido para a conversa no dia de hoje. Dr. Cheval, falamos do Mozabanco, explicava sobre o incumprimento do acordo. Contudo, creio que há uma necessidade de explicar ainda mais ao telespectador. Prontos, se estamos aqui perante causa legítima de inexecução ou não. Extingue isto um direito ou não, ou converte uma indenização? Eu gostaria que explicasse um pouco mais sobre isto, se o Mozabanco tem direito a uma indenização. Esta aqui é a questão de fundo. Isso é particularmente interessante. É que o autor deste recurso todo ao Tribunal Administrativo é o Moçambique Capitais, portanto, quem se sente lesado. Obviamente que, após a prolatação deste acórdão, que é definitivo, foi-se à fase da execução. Transitou julgado, foi-se à fase da execução. Em sede de execução, o contrainteressado Mozabanco, portanto, em processos administrativos existe isto, processo de contencioso administrativo. O contrainteressado Mozabanco disse que havia causa legítima de inexecução, ou seja, era impossível executar um acordo. Quando isto ocorre, dá lugar à figura da indemnização do requerente, no caso, Moçambique Capitais. Significa que, e atenção, o Banco de Moçambique não se pronunciou, sequer ligou a mínima ligou a mínima ao Banco de Moçambique, ou seja, ao Tribunal Administrativo. Portanto, foi só o contrainteressado Mozabanco que disse que havia causa legítima de inexecução. Portanto, a partir daí, existe, naturalmente, o direito a indemnizar ao acionista Moçambique Capitais. Portanto, isso é importante explicar. Dr. Cheval, aqui a questão do horizonte temporal também é importante analisar. 10 anos depois. Por que só agora essas declarações? Bom, aí está. Como disse antes, o governador teve como dizer tudo isso nos articulados, em várias fases do processo. Não disse. Portanto, dizer isto hoje é paleio, é fazer política, é lançar areia aos olhos do público, é desinformar. Portanto, usando as palavras, podemos dizer que é uma forma de sacudir o capote. Na verdade, hoje não tem absolutamente valor algum. Isto só pode servir para inflamar a opinião pública, mas os tribunais, que são órgãos competentes neste país, deram razão a Moçambique Capitais. E o que é facto é que esta intervenção foi feita, é declarada nula e sem efeito algum. É facto também que o governador não respeita as instituições, sequer respeita o chefe de Estado, não é? Que é o garante, o último da observância da Constituição. Portanto, isso é que é facto. Tudo o resto, for sendo dito, serve apenas para inflamar a opinião pública. Seria possível, por exemplo, aqui uma demonstração numérica do que aconteceu? Não sei se tem isto previsto para explicar ao telespectador de que estamos efetivamente a falar. Bom, aqui a questão é simples. E é importante também fazer uma advertência sobre esta questão da explicação dos números. De novo, é fácil ter acesso a estes números consultando o relatório. Eu estou a basear-me até no relatório do último exercício de 2025. Em 2025, o prejuízo que tem o Mozabanco é de 3.919 milhões de meticais. Em 2024, preciso chamar a atenção, tinha sido de 103 milhões. Portanto, estamos a dizer que é um prejuízo de cerca de 38 vezes a mais num só ano. Portanto, o tal banco que já procurou não existir, em 2025 está a apresentar este resultado. Sob comando de quem? Da Coânia. Em última análise, comando do próprio governador de Moçambique, que é PCA da Coânia, como sou a dizer. Portanto, em termos de capital próprio, há uma caída de 41% num único exercício. E este dado é relevante, porquê? Porque passa a situar-se abaixo do capital social. Os tais 200 e tal milhões de dólares injetados por capital, supostamente, não se fazem refletir hoje em nenhuma dessas no exercício, neste relatório de exercício. Portanto, para mim até faz muito sentido hoje falar-se de uma auditoria forense. E eu sei que o que tem sido vendido em círculos, porque essas conversas, entretanto, acontecem
E nós acabamos tomando conhecimento, porque nós está a conversar com pessoas. O que é que o governador tem estado a dizer relativamente ao cumprimento do acordo do Tribunal Administrativo? É que basta que os acionistas da Moçambique Capitais assinem um cheque dos tais 200 milhões de meticais, de dólares, eu lhes devolvo o banco. A questão não é tão simples assim. E este caso do no seu exercício haver uma queda de 41% do capital próprio e não se refletir os tais 200 milhões nestas contas que nós temos do fecho de 2025, sob tutela da Coanha e do governador, naturalmente, revelam que, mais do que dizer que temos que devolver, é por isso que eu disse no princípio, era bom que o governador do Banco Moçambique escrevesse para o PCA da Coanha a perguntar onde é que andam os tais 200 milhões de dólares, porque aqui nas contas que são apresentadas em 2025, estes 200 milhões não são refletidos. E, coincidentemente, o PCA da Coanha é o governador do Banco Moçambique também. Portanto, consigo perceber aqui um pouco porque é que estamos a falar da necessidade desta auditoria forense. Porque é preciso declarar isso. Pode ser que hoje o banco valha menos do que aquilo que valia nessa altura. Portanto, não é só dizer os 200 milhões. Portanto, e é preciso chamar a atenção também um outro aspecto aqui, que as pessoas devem chamar a atenção. O próprio governador disse que ele chegou para dirigir o banco depois de 40 anos fora do país. E em menos de um mês de governo do banco, tomou essa decisão em 2 ou 3 minutos. Cronologicamente, não devemos esquecer o seguinte, é que, tão logo o governador do Banco de Moçambique tomou posse como tal, viajou para os Estados Unidos na companhia de outros membros do governo e, a partir daí, começou a despoletar-se a questão das chamadas dívidas ocultas. Ora, é preciso dizer-se aqui, em alto e bom som, que o Moza Banco adquiriu os títulos da dívida da Proíndicos. Portanto, a partir daí, começa o barulho da intervenção. Isto pode explicar essa necessidade de intervenção que há aqui. Portanto, houve a tal intervenção. E não a incapacidade do próximo. Aliás, relativamente a essa questão de incapacidade, é preciso olharmos para o ano 2016 como um ano atípico. Foi nessa altura que, quando começa a falar a economia mundial, a economia despencou em Moçambique e, obviamente, isso repercutiu-se não só no Moza, como no outros bancos. Obviamente que isto, a partir daí, fez tudo, tanto quanto sei. A Moçambique Capitais apresentou uma proposta ao Banco de Moçambique no sentido de aumentar o capital social e a entrada de dois novos acionistas para o banco. Até ontem, esta resposta, o Moçambique Capitais não tem resposta desse pedido. Ou seja, naquela altura, se não estou em erro, a Moçambique Capitais tinha que injetar qualquer coisa com 1,5 milhões de dólares. Estes novos dois acionistas haviam de meter muito mais do que o que era exigido, o que o Banco Moçambique exigia. Portanto, um mês antes, e para além disso, um mês antes da intervenção, há uma carta assinada por uma das administradoras do Banco Moçambique, que depois passou para a administração provisória do Moza, em que elogiava os esforços da administração do banco por aquilo que queriam fazer para a melhoria do banco. Portanto, há essa questão das dívidas ocultas, volta-se, fala-se da intervenção, e atenção, isto aconteceu numa sexta-feira. Dia seguinte, as agências do Moza Banco estavam abertas. E em função do que foi noticiado, as pessoas correram para os depósitos. Portanto, significa que, logo após a intervenção, a situação do banco piorou ainda mais. E mais, o governador diz que não devia fazer esse anúncio 30 dias antes. Não é para não alarmar. A verdade é que é justamente a forma como foi feita a intervenção e a propaganda em torno da intervenção que levou a que dia seguinte as pessoas fossem correr aos depósitos. Isto está nas contas. Há um outro aspecto importante ainda a chamar a atenção. É que, com a liquidação do nosso banco, que ocorreu mais ou menos na mesma altura, e sabendo as pessoas que houve uma intervenção no Moza Banco, a administradora Joana Matsombi está nos mídias. Quando confrontada relativamente a essa questão da intervenção do nosso banco, da liquidação do nosso banco, disse que havia um fundo de garantia, creio que o termo é este, que poderia garantir aos depositantes até 20 mil meticais. Ora, isto não é mentira. É efetivamente o que aconteceu, só que faltou explicar melhor isto. De facto, numa primeira fase ia-se cumprir só os 20 mil meticais, mas, a posterior, depois das vendas dos ativos, obviamente que os credores, os depositantes podiam ter outra. Imaginemos alguém que tinha uma conta salário domiciliada no nosso banco e ganhasse por aí 50 mil meticais. Se alguém diz que só tem
há um fundo de garantias apenas para 20 mil medicais, qualquer um entra em pânico. Ora, o que aconteceu é que as pessoas, depois disso, viram que, bom, se foi liquidado o nosso banco, quem nos garante que o Moza Banco não vai ser liquidado? Houve uma corrida mais ainda, portanto, significa que se logo após a intervenção houve uma queda dos depósitos, depois dessas declarações, quando da liquidação do nosso banco, a questão piorou. Portanto, a questão aqui de dizer-se que não devemos publicitar antes é o próprio Banco de Moçambique e a forma como, como procedeu que levou à situação do Moza se tivesse pior ainda. Portanto, é preciso chamar a atenção a isto. Agora, se olharmos para os relatores contabilísticos do Moza Banco, vamos perceber que neste todo período houve sempre prejuízos. Houve sempre prejuízo, nunca deu lucro. Mas aqui Deixa-me só concluir essa parte. Nunca houve lucro. Só em 2023 já há uma relativa melhoria da situação do banco e por uma razão muito simples. É que, com o acordo que houve no processo judicial em Londres, em que o antigo Credit Suisse pagou os credores, parte do valor foi pago ao Moza Banco. Por quê? Porque fazia parte daquela adquisição dos títulos da dívida da Proíndico. Ou seja, o que causou problema ao banco, hoje vem como algo que resolveu os problemas. E nem era preciso termos problemas com isso. Por quê? O Moza Banco, se adquiriu os títulos da dívida da Proíndico, eles estavam suportados por uma garantia soberana. Portanto, não havia como aquele negócio dar errado. Se não fosse o Credit Suisse a pagar ao Moza Banco, o Estado havia de sempre entrar. Por quê? Porque garantiu aquela dívida. Portanto, nós não devemos explicar estas coisas sem mencionar este aspecto. Um último aspecto importante, antes de fazer a outra pergunta que queria, é que o governador diz hoje que eram dois acionistas, o Moçambique Capitais e o Banco Espírito Santo, mas só o Moçambique Capitais é que faz barulho, até porque estes Moçambique Capitais pediu emprestado dinheiro ao Banco Espírito Santo. Ora, esta injeção que foi feita pelo Banco Espírito Santo em nome da Moçambique Capitais até alavancou o banco. Os relatores explicam isso. Agora, há uma questão importante aqui, preciso dizer-se. Quem é que entra, por exemplo, na indústria do oil and gas ou na indústria da banca sem pedir emprestado? É normal. E atenção, é que estes empréstimos que o Moçambique Capitais fez ao banco, recebeu do Banco Espírito Santo, isso é de lei, devem ser comunicados ao Banco de Moçambique e o Banco de Moçambique concordou com esses empréstimos. E hoje que falamos, a questão está quitada, portanto, o Moçambique Capitais não deve sequer ao Banco Espírito Santo, o ex-Banco Espírito Santo. Portanto, isto não pode ser apresentado para justificar o que quer que seja. É normal nessas operações qualquer um entrar e pedir empréstimo. Portanto, imaginemos que por algum milagre eu quisesse entrar nas operações de exploração de gás, obviamente, se houvesse um bloco aí que se fosse objeto de concurso. Obviamente, como eu não tenho dinheiro para entrar nisso, os bancos existem justamente para isso. E nada deve ser estranho, até porque o próprio Banco de Moçambique concordou com isso, foi comunicado e concordou, que a Moçambique Capitais pudesse emprestar este dinheiro, pudesse pedir emprestado esse dinheiro ao Banco Espírito Santo. Tanto é que hoje já pagou. Porque hoje, passados 10 anos, o governador vem falar dela. Portanto, há aqui muitas coisas que podiam ser ditas, mas a verdade é que é preciso cumprir a lei. É grave que um governador do Banco de Moçambique dê este mau exemplo. Portanto, fica aqui, e a percepção vai ser esta, acredito, para o telespectador, e houve falta de uma explicação exaustiva sobre o que efetivamente ocorreu. E estamos a ter apenas um lado da história, não é? A explicar as coisas como fez, não é? E aparentemente não muito claras. E o outro já se pronunciou, veio pedir a auditoria. Portanto, vamos aguardar se efetivamente haverá esta auditoria. Contudo, gostaria de saber do Dr. Chivaldo se há algum indicador que lhe merece especial atenção. Bom, outro indicador que merece especial atenção é que, se olharmos para as contas de 2025, isto é importante, acho que são as dos últimos exercícios de 2026, está ainda em curso, e um dia nós vamos saber o que é que aconteceu com o banco em 2025. O Moza Banco captou mais de 10% de depósito e, ao mesmo tempo, reduziu o crédito à economia em quase 30%.
Isso é importante chamar a atenção. Isso significa que os recursos foram para a carteira de títulos que cresceram em 70%. Os contabilistas poderiam me entender melhor, mas eu estou a tentar usar aqui linguagem mais simples para os entender. Isto para dizer que o rácio de crédito sobre o depósito, portanto, a comparação entre os créditos e o depósito desceu de 44% para 28%. O que isso significa? Os contabilistas, os financeiros, melhor dizendo, chama-se desintermediação financeira. Ou seja, trata-se de um banco que recebe a poupança do público e deixa de devolver a economia sob uma forma de crédito. Ou seja, nós temos, obviamente, como só dizer-se, apesar de haver mais depósitos no banco, este banco está menos disponível para disponibilizar este crédito à economia. Ou seja, está para disponibilizar este dinheiro à economia. Os bancos funcionam um pouco nesta lógica. As pessoas não podem pensar que o dinheiro que vão depositar ao banco é simplesmente uma atitude de caridade. O banco não só ganha com isso por via das taxas, mas também é o mesmo dinheiro que é entregue à economia, para financiar a economia. Ou seja, estamos a dizer que neste momento o banco, o Moza Banco, está em menos condições de financiar a economia, apesar de ter havido este crescimento de depósitos. Significa, isto já não é apenas um problema dos acionistas, é um problema de todos, das empresas que não têm onde ir buscar financiamento. Por exemplo, o Moza neste momento é menos um ativo para eles buscar financiamento pelas empresas. Isto obviamente tem um efeito nefasto para o emprego e por aí em diante. E para os investimentos, naturalmente. Exatamente. Agora, se quisermos ser mais líquidos relativamente a isso, podemos dizer que nos 8 exercícios anteriores à intervenção do banco, o banco acumulou lucros de 353 milhões de meticais. Portanto, repito, nos 8 exercícios anteriores à intervenção, ou seja, antes da intervenção, o banco acumulou lucro de 353 milhões de meticais. Entretanto, nos 10 exercícios posteriores, acumulou prejuízo de 13.500 milhões, portanto, 13 bilhões e 500 milhões de meticais. Portanto, compara isso. Quando antes estavam aqueles que se dizia que eram maus, que iam deixar cair o banco, tinha esse lucro de 300 e tal milhões. Nestes exercícios, 10 quase, após a intervenção, são prejuízos de 13 bilhões de meticais. Portanto, é verdade também que uma causa desses prejuízos tem causas externas. Podemos falar da crise que o país vive, taxas de juros, ciclo econômico, mas é verdade também, temos que ser honestos, não vamos atribuir tudo isso à intervenção. Atenção. Portanto, há aí outras causas que concorrem para isso. Em todo caso, se alguém sustentou, se o governador do Banco de Moçambique disse que estava a intervir para salvar o banco, 10 anos depois, ele tem que explicar como é que isto ocorre. Saímos do lucro de 300 e tal milhões de meticais para prejuízo de 13 bilhões de meticais. É simples. Portanto, isto não é preciso ser contabilista, mas mamanas do mercado conseguem saber isto. Porque antes há um rombo. Obviamente que é um rombo. Por isso é que justifica-se, faz muito sentido quando se fala da auditoria forense. E a auditoria forense não é simplesmente para distribuir resultados a seguir. É para determinar se há ou não a responsabilização. Exatamente. Portanto, se há ou não um comportamento criminoso ou não. Portanto, isto é preciso chamar a atenção. Agora entende porque que andamos a brincar aos comunicados. As intervenções 10 anos depois. Todas as explicações deviam ser dadas no processo. E nós estamos à vontade de falar isso. Por quê? Porque pelo menos o acordo do Tribunal de Justiça transitou em julgado. Estamos cobertos. Já não é um processo em segredo. Exatamente. Dr. Chival, caminhamos a passos largos para o final do programa. Importa, contudo, pedir que o doutor diga ao telespectador o que fica por esclarecer. Esta é uma questão preponderante. Por isso que, quando se fala da auditoria, a meu ver, pelo menos a análise que eu faço, é preciso chamar a atenção um aspecto, e eu repito, a Corranha, que é gestora de fundos de pensões do Banco de Moçambique, aplicou recursos avultados, estamos a falar de 200 e tal milhões de dólares no Moza Banco.
Esses montantes, obviamente, devem poder ser reconciliados, exercício a exercício, com as rubricas de capital do próprio banco. Portanto, é preciso escrutinar como é que foi gasto esse dinheiro, como é que o banco foi gerido. Não é só dizer que devolve 200 milhões e pronto. Não é assim. Portanto, há quem estava a gerir este banco e para explicar, portanto, essas variações. Se antes havia lucros de 300 e tal milhões... E hoje temos perdas de 13 trilhões. Então, não é tão líquido dizer que basta passar um cheque como procura-se dar a entender. Portanto, e é preciso dizer que quem dirige a Coanha é o governador do Banco de Moçambique, que dirige o órgão regulador e supervisor. Presidente. Ou seja, quem supervisiona a instituição preside a entidade que nela aplicou fundo de pensões. Portanto, essa acumulação, no mínimo, tem que ser escrutinada do ponto de vista de transparência. Um outro aspecto. Voltemos a essa questão dos títulos de dívidas no âmbito das famosas chamadas dívidas ocultas. É que, a quando da intervenção, constituiu-se uma provisão de cerca de 50% para fazer face a contingências futuras. Portanto, estamos a falar, por exemplo, quando se chega à conclusão de que, bom, houve aqui a aquisição dos títulos da dívida da Proino, portanto, é preciso perceber que isto mais tarde pode ser um problema. Entretanto, esta provisão ignorou que esta operação da aquisição dos títulos de dívidas da Proino estava coberta por uma garantia bancária, por uma garantia soberana. Portanto, não há melhor coisa para qualquer empresa entrar num negócio quando sabe que existe garantia do Estado. O Estado nunca vai à falência, está claro isso. Por mais que tenhamos situações de Guiné-Bissau ou de outra natureza, o Estado sempre vai nos pagar o que deve. Portanto, com o acordo do Crédito Suisse, resolveu-se o problema. E até o banco melhorou do ponto de vista das suas próprias contas. Essa questão também tem que ser objeto de uma análise rigorosa em sede de uma auditoria forense. Terceiro aspecto, não menos importante, é que a perda dos depósitos do Mozabanco rondou em cerca de 38%, como disse antes. Houve dois momentos em que há aqui uma perda dos depósitos. Logo o dia a seguir, há um anúncio em Parangonas da intervenção, obviamente deixa o mercado em choque, todo mundo corre para os depósitos. Depois, temos a questão relativa à liquidação do nosso banco e, obviamente, incrementa mais ainda o poço dos depósitos. Essa questão a concluir. A verdade é que, se existia a tal fragilidade que é apresentada como causa da intervenção, portanto, é preciso perguntar se, quando o governador do Banco de Moçambique não podia comunicar antes por via de um aviso, por que é que, logo após a intervenção, temos essas quedas maiores do que as que deram causa eventualmente à sua própria intervenção. Quarta questão. É preciso perguntar qual foi o somatório dos recursos públicos e parapúblicos aplicados no Mozabanco desde setembro de 2016. Quantos aumentos de capitais e que aumentos de capitais houve? Depois, quais são prestações acessórias que foram feitas? Que suprimentos foram feitos ao nível do banco? Ou seja, se tudo isso foi feito, se foi de parte disso ou não. Portanto, e como se compara esse somatório com o valor? A pergunta é como é que se compara esse somatório com o valor que a instituição tinha antes da intervenção? Isto é importante também chamar-se a atenção. E, estando em causa dinheiro público e do fundo de pensões, estas questões todas deviam ser públicas. Por isso é que apoiamos com todas as forças esta auditoria forense para aferir essas questões todas. Pela Moçambique Capitais. Portanto, não estamos aqui simplesmente a falar de bitates ao nível da imprensa. São questões específicas que qualquer um tem que olhar, tem que analisar para perceber se efetivamente estamos aqui ou não a falar de coisas sérias. A verdade é que, mesmo só para concluir, há um acordo do Tribunal Administrativo e o governador não quer cumprir. Há legítima causa de inexecução, aos acionistas do Moza Capitais têm direito
há uma indenização. Tudo quanto o governador for dizer hoje é absolutamente irrelevante, porque devia ter sido dito no processo. Diz que não havia lei, a lei existiu e sempre está a lei, essa lei que ele desmentiu hoje, que deu causa a isso. Chamar ridículo. Eu, se fosse o juiz do Tribunal Administrativo, sentiria-me profundamente ofendido quando um governador diz que é ridículo. O Tribunal Administrativo está aqui Um órgão soberano. soberano para produzir justiça. Então, um ato de produção de justiça é ridículo. E depois, de novo, a Procuradoria-Geral tem que fazer alguma coisa para proteger a figura do chefe de Estado. Ninguém pode vir dizer que eu fiz e cometi desmandos porque tinha cobertura política. Não se pode dizer isso. Há um chefe de Estado de falta de lealdade. Portanto, o que se conversa nas salas não é passar daqui para fora. Quer dizer, isto é absolutamente ridículo, mesmo usando as palavras dele. Mais do que isso, o governador do Banco Moçambique não está acima da lei. Portanto, não é uma república autônoma que tem leis próprias. E dessas leis constam aquelas que dizem que não devemos respeitar decisões de órgãos de soberania. Não devemos respeitar o chefe de Estado, que é o garante da legalidade última, porque é isso que ele fez, declarou no seu juramento. E não só, o Dr. Chivaldo trouxe anteriormente que acredito que o presidente Nilson poderá ouvi-lo, que ele também aparecesse e fizesse central. Um comunicado relativamente a estes pronunciamentos. É central, porque da forma como o governador está a falar, é como se o presidente Nilson lhe tivesse dado um comando para cometer desmandos. Não pode ser Ilegalidades. Ilegalidades. Parece que o presidente Nilson lhe deu carta branca para desrespeitar, inclusive, os tribunais. Eu acho que era bom que a assessoria do presidente Nilson aparecesse e deixaste isto em prato limpo. Só pena de... Ainda que sobre um comunicado. Sim, só um comunicado. Só pena de pensar-se que, bom, o presidente Nilson andou aqui a patrocinar ilegalidades, o que não parece ser verdade, pelo menos conhecendo um pouco. Mas era importante que o presidente Nilson aparecesse a esclarecer e deixar-nos à vontade de dizer que afinal não tivemos um chefe de Estado que andou a patrocinar ilegalidades. Porque é o que decorre, ou que pode decorrer das declarações. Esta é a interpretação que pode ser feita. Exato. Dr. Chivaldo, mesmo para terminar, em 2 minutos, Dr. Chivaldo, vou-lhe pedir mesmo para que cumpra isso. Contudo, eu penso que esta questão é pertinente, principalmente para o nosso telespectador. Por que isto importa a quem não é acionista nem cliente do Mozambique? Esta questão é importante que se explique. Bom, por 3 razões. Por que este tema é importante? E por que a gente anda a cavar isso porque estes documentos são públicos, felizmente. A primeira questão é a previsibilidade. Não podemos ter, num ambiente de negócio, e o chefe de Estado tem estado a fazer, o presidente Daniel Francisco Chapo e a sua equipa, tem estado a fazer de tudo para termos um melhor ambiente de negócios no país. E para qualquer investidor que vê e assiste uma conferência de imprensa do governador do Banco Moçambique a dizer o que disse, a dizer que o presidente disse para eu aguentar com barulho, todas as decisões que eu for tomar vão dar barulho, inclusive que não respeita as decisões judiciais. Qualquer investidor tem reservas em investir num país como Moçambique, ouvindo o governador do Banco Moçambique dizer o que disse. Portanto, falta de previsibilidade significa que eu posso hoje investir o meu dinheiro como fez o Banco Espírito Santo em Moçambique e dias depois, por conta de uma intervenção ilegal feita em 1 ou 2 minutos de alguém que nunca esteve em Moçambique, só tinha menos de 1 mês a trabalhar em Moçambique, faz aquela intervenção. Portanto, isto coloca em causa qualquer razoabilidade de intervenção. A segunda matéria é também no respeito pela Constituição, respeito pelos órgãos, mesmo na perspectiva também do investidor, temos que ter a certeza de que quando vamos investir num país, temos órgãos do Estado que respeitam decisões judiciais. Qualquer investidor que ouve o governador dizer que não vai respeitar nenhuma decisão judicial porque tem cobertura do chefe de Estado, ele, em princípio, resiste a investir nesse país. A terceira razão é de natureza pública. Portanto, os fundos que foram usados, obviamente, podem ser de natureza pública e isto interessa ao cidadão contribuinte. Portanto, a partir daí, não estamos apenas a falar de algo que simplesmente interessa a Moçambique Capitais, interessa a muito mais gente, mais do que o governador de Moçambique pode imaginar. Dr. Chivaldo, muito obrigado. Terminamos o nosso Linha da Frente
de hoje. A si, caro telespectador, nosso muito obrigado por nos ter acompanhado durante este tempo. Foi assim que foi feito este programa, esta edição do Linha da Frente, onde podemos calculizar, aliás, o Dr. Chivaro Felo, aquilo que foi os 10 anos do Mozambique depois da intervenção. Espero que tenha gostado do programa. Prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. Até já.